Chegou a hora de apagar a velhinha. Vamos cantar aquela musiquinha. Boa noite, Flávio Valiati. Boa noite, gente. Obrigado, viu? Muito obrigado. Isso aí é papo de tacar farinha e ovo. A virtualidade te protege desse momento. Deus é pai. Boa noite, Ellen. Boa noite, pessoal. Boa noite, Kerly. Boa noite, seu Bruno. Tudo bom, senhor? Tudo bem? Tudo bom com o senhor? Gente, é muito engraçado que assim, o fora do ar é mais engraçado ainda. A gente só fala besteira. E existe um grupo de WhatsApp que vocês nunca terão acesso. Sim, o Brasil nunca conhecerá. Não vale a pena. Não vale a pena, não tem nada que preste. Hoje nós vamos conversar bastante, né? Hoje tem bastante temas aí. E hoje a gente escolheu 3 assuntos que eles acabam se interligando, né, gente? Que é demissão, feedback, na verdade, feedback, demissão e recolocação. Eu já lanço de cara. Hoje eu vou para quem? Porque eu agora estou me organizando para saber com quem eu estou conversando cada live, sabia disso? Sim, eu estudo isso. O diretor fala comigo sobre isso. E aí eu te pergunto, Kerly Barbosa, feedback, ele é pontual ou ele tem que ser periódico? Pontual, sempre. É a mesma coisa de você querer educar uma criança falando, olha, você tá de castigo porque mês passado, ó, você chegou na casa da tia e fez bagunça. Não faz sentido. Então, a gente precisa sempre saber se está correspondendo às expectativas do outro. O que não quer dizer que a gente possa trabalhar também com avaliações mais formais, né? De organização. Dois empregos, trabalham o tempo todo, de manhã, à tarde, à noite, vamos estar com hora. Então? Desculpa, tá com algum ruído? E não é microfone de nenhum convidado, nenhum dos convidados não, que tá todo mundo tapado. Vamos de novo, então. Acho que foi alguém que passou perto de você de repente, Flávio? Pode ter sido? Flávio agora tá no mudo, não tá? Tá no mudo. Não foi não, Os cara. técnicos, tá? O Flávio já mandou fuzilar agora a pessoa que estava falando. Isso já vai ser resolvido. Deus o tenha. Mas, na verdade, Kerly... Marise está aparecendo 2 vezes e uma delas está com o microfone aberto. Não sei se para você também. Não, tá fechado. Tá? Ok. Tá fechado. A Marise e Tadeu a gente nem precisa pedir. Aí entrou o Fábio, boa noite, Fábio. Fábio também já está com o microfone tapado. Então, na verdade, gente, vamos pro chat. Vamos brincar aqui no chat. Então, Kerly, olha só. Concordo com você que o feedback tem que ser pontual. Mas, assim... você concorda que quando o feedback é só pontual, eu perco também a possibilidade de elogiar? De o feedback virar só uma crítica? Ah, não, mas quando eu falo feedback, eu não estou restringindo só a feedbacks construtivos ou negativos que sejam. Quando faz uma coisa legal também, ó, bacana. Às vezes, um comentário pequeno, uma palavra, isso já é um feedback no dia a dia. Até menos que isso, uma microexpressão facial, né? Já é um feedbackzinho também. Mas é claro que existe a importância de a gente ter também um cronograma formal. Eu já escutei outro dia, porque hoje em dia a gente tem um grupo de pessoas super intolerantes no geral, na vida profissional, pessoal, que agora tudo é mimimi, né? Eu detesto essa expressão mimimi. Mas a pessoa fala, mimimi, detesto, acho coisa de 5ª série B. Mas assim, a pessoa fala assim, mas o cara tem que entender o que está nas entrelinhas. Não tem entrelinha, meu amor. Em relação de trabalho, você tem que colocar de forma clara. Tem que ter manual, tem que ter informação. Concorda comigo, Kerly? Kerly? Foi, tava mudo. Concordo, sim. Acho que às vezes a equipe está numa sintonia muito grande. Então, a gente consegue se comunicar informalmente de uma coisa mais rápida. Só que é claro que tem que ser muito. A comunicação ela tem que ser transparente, porque bolinha de cristal não é para todo mundo, né, gente? Então, por favor, me diga o que você está pensando. Sim. E Ellen, adianta, na hora da demissão, querer dar feedback? Ellen? Ela deve estar sem som. É que aqui na Rússia o tempo não está muito bacana, entendeu? Tô vendo a neve. Está com um certo delay. O Olaf tá bem? Sim. Um abraço para ele. Ok.
Então, Bruno, você estava me perguntando sobre na hora da demissão, né? Eu acredito que o feedback, ele, na verdade, ele precisa ser constante, né? Eu sempre costumo falar que a demissão, ela não pode ser uma surpresa para o colaborador. Quando isso vem a acontecer, a pessoa já precisa estar alimentada de tudo aquilo que vem sendo trabalhado, né? Pontos que precisam ser endereçados e, assim, a pessoa precisa saber disso, o quanto ela está evoluindo ou não. Então, você chegar para uma pessoa no momento da demissão e você, né, vir com uma biblioteca de informação para ela de tudo que aconteceu lá no passado, não adianta, você já está num momento de desligamento da pessoa onde você não consegue mais reverter essa situação. O feedback, ele é uma ferramenta poderosíssima para a gente pontuar e fazer mudanças de comportamentos. Então, ele precisa ser sempre após a situação acontecida. Então, assim, não pode chegar na hora da demissão e a pessoa receber feedbacks de muitas situações passadas, né? Daí já não tem mais tempo de corrigir. Até pelo fato de que eu acho que assim, feedback tem que ser, igual a história da justa causa e a da advertência, tem que ser de aplicação imediata. Feedback tem que ser de aplicação imediata, né? Não é falar, Ellen, você usou uma saia que não foi legal no mês passado. Você nem lembra da saia, gente. Então, assim, são coisas, claro, estou falando de um feedback bobo de um assunto que, quer dizer, bobo não, né? Dependendo do dress code da empresa, isso é importante. Mas assim, eu acho que feedback tem que ser uma ferramenta valorizada. E eu acho também, Flávio, que eu vou até levar polêmica, eu gosto de levar para o Flávio. O Flávio é minha Luciana Gimenez, é meu momento João Kleber. Tô brincando, pelo amor de Deus, não compare ele ao João Kleber de LinkedIn. Eu só queria ser magro igual a Gimenez, cara, só isso. Eu queria ter o dinheiro da Gimenez. Sem ter passado na Mick Jagger. Olha só, que não dá, indigesto demais. Quando a gente fala sobre demissão, e aí já entrando um pouco nisso, aquela pessoa que a gente falou um pouco antes, que eu falei quando só estava eu e você, ela foi demitida semana passada, né, do curso de inglês. E ela vinha levando algumas situações, e na hora da demissão, agora a gente quer te passar um feedback. E ela falou, não quero ouvir feedback. Só que me demitiram, não quero ouvir feedback. Não, mas a gente tem coisa boa pra te falar também. Vai tomar um beijo onde o sol não bate, né? Certamente. Eu acho que assim, a hora da demissão não é a hora de dar feedback nem positivo nem negativo. É a hora de você expor o motivo da saída, ponto. Acabou. Né? Ou nem isso, só comunicar. Então, olha, você está saindo da empresa, é uma prerrogativa muito verdadeira. A casa é sua, a rua é minha. Entendeu? Estou indo embora, você não precisa me dizer o porquê, nem para quê, e eu só quero ir embora. Então, me dê aqui onde eu tenho que assinar e vai-se embora. Não tem essa conversa de, meus motivos, que agora eu tinha muitas coisas boas para fazer, e aí não fiz porque a empresa me tolhiu por isso, eu agora tenho algumas coisas para falar da empresa também. Cara, não tem nada que você fale que vai justificar, até porque o outro lado vai achar que você está com dor de demitido. E isso existe. Ano passado eu fui demitido pela primeira vez, né? Fato real. E a pessoa totalmente despreparada para me demitir, com medo de mim, ridícula, tremendo. Achei engraçado, a pessoa fica com medo de demitir. E aí eu só perguntei, mas qual o motivo? Reestruturação da empresa. Tá, agora real, por favor. Reestruturação da empresa que a gente usa padrão. Agora fala para mim qual é o motivo. Veio de cima. Falei, não, tudo bem, eu vou falar com a diretora direto. E aí, depois que eu falar com a diretora me falou mais ou menos o motivo, sem muito velada, e chega um momento que ela vira pra mim, que eu vejo que eu já tô começando a perguntar demais, eu falei assim, alguma coisa que eu fale vai mudar? Ela, infelizmente, não tá me dando um abraço aqui, obrigado por tudo, porque, sinceramente, ficar ali pedindo pelo amor de Deus, né, tipo, não me demite não, por favor. Não. É uma situação, no mínimo, humilhante, né, é uma situação, no mínimo, humilhante, eu acho. Eu acho que feedback é uma coisa, Bruno Malvado, por que quer? Que tem medo de mim? Gente, eu acho super saudável ter medo de mim. De verdade. Eu acho super saudável ter medo de mim. Um medo saudável, sabe? Mas, assim, eu acho que feedback... Defina um medo saudável. Medo saudável é aquele medo dos militares. Tem um respeito, sabe? Aquela coisa de sentido. Cagaço, né? Cagaço. Parece, gente. Eu sou um babaca.
Eu sou um bobão. Pelo contrário, não estimulo a cultura do medo e sou contra empresas que estimulam a cultura do medo. Que é uma coisa que eu acho horrível, Kerly. Ai, não vai falar com o Flávio hoje não, que ele tá irritado. O problema é dele que ele tá irritado. É o Flávio que tem que se desenvolver, né? As competências Exatamente. Se você tem emocionais. alguma coisa para falar de trabalho com o Flávio, Não, sei lá. Se o Flávio estiver passando por uma situação gravíssima, sei lá, um parente muito próximo morreu, aí sim, não vou falar com ele, que se ele não estiver bem. Agora, se ele tá estressadinho lá, tá com a unha encravada, problema do Flávio, né? É no mínimo isso, né, cara? Você não tem que... eu vou ficar cheio de dedo porque o fulano tá... Cara, deixa o teu saquinho de problema lá na porta da empresa. Entendeu? Aqui nós somos profissionais, somos remunerados para isso e nós temos que botar o negócio para andar. Eu vou me furtar de falar com você porque você tá chateadinho. Bicho, pede uma dispensa, vai para casa, vai cuidar da sua vida pessoal, entendeu? mas eu acho que essas lendas de não fala com a Ellen que ela tá nervosa, não fala com o Flávio que ele tá nervoso, elas atravancam e muito o desenvolvimento do colaborador. Porque o cara não vai ter coragem de pedir feedback, ele não vai ter coragem de se colocar num feedback. Por exemplo, avaliação 180 graus. O chefe é aquele que qualquer coisa fica putinho. A pessoa vai ter coragem de dar devolutiva, Kerly? Não tem, principalmente se a gente fala de um nível mais baixo, né? Não tem essa segurança e muitas vezes não sabe nem como dar um feedback. Então, antes de a gente esperar também receber um feedback, a gente tem que ensinar. A gente fala muito pouco de feedback e depois vai cobrar do outro. O que você acha que é o melhor método de feedback, Kerly, para você? Para mim, o feedback necessariamente tem que ser baseado em fatos. Então, eu preciso falar, olha, então, eu não posso falar, por exemplo, Bruno, você fica o tempo todo nas reuniões no celular, não tá dando para trabalhar com você. Você vai... Mentira sua. Kerly travou, gente? Gente, vai ter que dar um feedback na Kerly, que ela travou. Kerly travou. Continua então você, Ellen. O que você acha? Então, eu acredito que o feedback ele sempre tem que ser pautado em exemplos, né? Em situações em fatos que aconteceram. Então, assim, não adianta você querer falar para a pessoa de coisa que aconteceu em 1900 antigamente que ela nem lembra mais, né? Então, assim, existe só um momento que eu nunca aconselho o feedback a ser aplicado, é na hora da raiva. Quando os ânimos estão exaltados, né, por algum motivo, enfim, a pessoa está entendendo que aquele momento emocional dela não está o mais adequado, eu sempre sugiro, respira, vai dar uma volta, né, toma um ar, toma uma água e depois você conversa com a pessoa quando as emoções já estiverem mais estabilizadas. Fora esse cenário, quanto mais pontual, né, quanto mais próximo do acontecimento, melhor para você poder embasar aquilo no fato acontecido e não generalizando também situações, né? Quando você generaliza, porque fulano, você sempre chega atrasado. Não, no momento X e Y você chegou atrasado, então por isso que nós estamos conversando hoje sobre essa situação e etc. Então sempre pontuar com exemplos de fatos acontecidos. Excelente. Antes de passar para o Flávio, que eu já tenho uma pergunta aqui para ele, mas aí eu vou passar para a Kerly porque ela ficou congelada. Inclusive, a Flávia disse que aqui está parecendo a Avenida Brasil, congela o tempo todo. Sim, de volta não vale a pena ver de novo em breve, acho que é outubro. Então, já estamos fazendo um teaser do Vale a Pena Ver de Novo. Kerly, no teu entendimento, a Marisa está colocando aqui, o operacional nem sabe o que é feedback e tem que dar feedback sobre o chefe? Aí que tá, assim, qual a tua visão sobre isso? Eu acredito que precisa fazer um treinamento mesmo para preparar, para ensinar. Para que a gente falar feedback, se a gente está convivendo muitas vezes com pessoas do operacional que nem têm acesso ao inglês, que nem têm consciência do que é essa palavra? Vamos falar para a pessoa que ela pode dar um retorno, que a gente pode conversar transparente, sempre que precisar, que tiver uma necessidade, pode chegar em mim, para se abrir. A gente está pronto, está aberto para todo mundo. Muitas vezes a gente quer florear demais, vamos fazer bonito, avaliação 360, vou te dar um feedback. O cara olha para você, meu, o que ela tá falando? Entra numa sala, preenche um formulário, responde alguma coisa, dá uma resposta padronizada e não resolveu nada. Então, assim, realmente a gente conseguir melhorar os processos, não supervalorizar os processos, e sim pensar nos resultados. Para que eu tô dando esse feedback? Eu quero a melhoria. Eu não quero só falar, olha, a gente tem cultura de feedback, troféu joinha. Não. Onde que a gente quer chegar? Qual a melhor comunicação com essa equipe? Como que você pode chegar até mim?
eu sou seu chefe, eu tô aberto a você. Aqui dentro a gente é igual. Mas a partir do momento que tem empresas que um tem um elevador, o outro tem outro elevador, não chega junto, vai falar que pode dar feedback? Não pode. Não pode. Agora, eu não sei, tá, gente? Porque eu trabalho com isso e, assim, eu acredito muito no que eu trabalho, mas eu trabalho um pouco diferente. E aí, até para não ser tendencioso, eu vou fazer uma pergunta aberta. Você acha que o RH tem poder de fazer com que isso flua diferente, Kerly? Olha, na maioria das empresas o RH é decorativo, né? É um DP que está sempre trabalhando o mais operacional possível, Bingo! né? Tentando ser estratégico, mas muitas vezes tendo que falar amém. O business partner, por exemplo, ele tinha que ser um cara que estava até fora da estrutura, não tem que estar na hierarquia respondendo a alguém. É para ser um parceiro estratégico. Mas o que que a gente encontra? Esse cara sempre subordinado a outra pessoa, tentando, olha para mim, eu estou tentando falar com você. O colaborador enxerga o RH como alguém que só olha para a empresa, e a empresa enxerga o RH como alguém que só abraça a árvore e fica olhando para o colaborador. E ele fica muitas vezes dançando para lá e para cá e não consegue promover mudanças de fato. Concordo. Assim, aí eu vou puxar para mim e para o Flávio um pouco, porque eu fiz essa pergunta para cortar para a gente, Flávio. Eu acho que o nosso desafio é esse, né? Dentro de uma organização, acho que o nosso desafio é fazer com que a coisa fique tangível, smart, né? E acima de tudo, smart, e que seja isento, assim, totalmente isento. Como é que você vê isso, Flávio? Eu, por exemplo, o que eu fazia para poder tirar um feedback, né, da área operacional? Eu criei, por exemplo, quando eu estava em Angola, eu criei o treinamento diário de trabalho. Então, tudo que acontecesse no dia anterior, a gente resolvia naquele dia. No dia, era logo na primeira hora do dia seguinte, aí já chegava, e eu chegava como representante dos recursos humanos, para a gente discutir o que aconteceu. E aquilo ali não passava de meia hora, todos discutiam, a roupa suja era lavada ali, tudo se resolvia naquele momento, e era uma forma de eu falar para eles, olha, isso aqui é um feedback, tá? A empresa está aqui para entender o que aconteceu, nós também estamos aqui para escutar o que vocês têm para falar, e, principalmente, todos estão aqui para opinar. Então, é muito importante que se faça essa cultura, e o que a Kerly falou faz todo sentido. O business partner não tem que estar ligado a ninguém. E era o que acontecia comigo, eu estava ligado ao CEO. Então, eu chegava lá na figura do gerente ou do diretor e falava, olha, o que aconteceu? Vamos lá, aos envolvidos, eu estou aqui como um funcionário igual a vocês. Vamos resolver o problema. Olha, fulano, eu fiquei sabendo que você foi o causador disso. Aconteceu por quê? Aconteceu porque a máquina faltou manutenção. Porque aconteceu isso. Líder, vem cá, o que aconteceu, cara? Na verdade, não, aconteceu isso. Houve uma falha de programação, de correção de tarefas, não houve gente do segurança de trabalho para acompanhar, não houve isso, não houve aquilo outro. Então, o operacional se sentia abraçado com aquilo, né? E era assim, pontual, direto, e extremamente contundente. A gente não esperava. Smart. Então, assim, era tudo muito às claras e muito direto. A gente teve um crescimento, né, de produtividade, assim, que eu parei até de contabilizar. Porque a gente parou de ter problema. Porque ninguém queria escutar eu falando, né, e ninguém queria ficar de frente com o cara do RH, porque primeiro que eles ficavam assim, o cara vindo do RH aqui vai demitir a gente. E eu nunca precisei demitir ninguém por conta disso. Até porque, se era caso de demitir, cara, eu não precisava fazer um feedback e ir lá com todo mundo, não. Eu chamava o cara e falava assim, meu irmão, tu foi demitido por conta disso, tu sabe disso, aconteceu isso, morreu gente, ou então aconteceu isso, infelizmente, tu tá fora da organização. Um abraço, assina aqui, tchau. A gente não queria ser demitido por você não, Flávio. Cara, então... Você não. Tem coisas que você não dá para ser doce. E tem coisas que você efetivamente precisa remediar. Então, houveram fatos que efetivamente puxa, cara, com pesar que eu estou fazendo isso, não era para fazer isso. A gente tanto que deu feedback para você, tanto que a gente conversou, que você insistiu, é opcional. Nesse momento, a opção foi sua de querer sair da empresa. Veja, a empresa não está te demitindo, você se demitiu. Lembra, no dia tal a gente falou sobre isso, 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 outra vez. Aí agora, meu amigo, você quer que a gente faça o quê? Que a gente ainda fale com você? Poxa, cara, pela 7ª vez, aceita? Não. É muito importante. Mas eu não sou tão mal assim, não. Eu sou bonzinho.
É muito importante destacar que o RH não tem mais a função de abraçar a árvore, gente. O RH hoje em dia tem uma função totalmente estratégica, junto inclusive ao bolso da empresa. Então, não faz parte. Engraçado, eu sou muito RH em muitos pontos, mas eu acho que demissão, principalmente quando ela já foi trabalhada, quando ela é uma demissão smart, eu acho que ela não leva mais do que 30 segundos, honestamente. Não estou falando ser grosseiro, mas é um comunicado. Entendeu? Concorda, Ellen? Até porque a pessoa ela já está esperando por aquilo, né? Porque se ela recebeu o feedback a cada situação acontecida, ela sabe se ela endereçou ou não. E até porque se você está trabalhando um plano SMART, você está acompanhando se o resultado veio, se ele aconteceu ou se ele não aconteceu. Então, se isso foi feito corretamente, quando chega no momento da demissão, não é uma surpresa para a pessoa, porque ela sabe que ela não atingiu os objetivos e que as ações que foram propostas, elas não foram cumpridas, né? Sim, e eu vou mais longe, Ellen. Acho que a demissão, ela, além de ser só um comunicado, ela é, em alguns casos, até uma amostra de que, assim, olha, a gente está vendo, a gente está trabalhando. Eu acho que, às vezes, faz-se necessário utilizar-se de uma demissão. E na verdade, assim como uma promoção a gente conquista, uma demissão a gente também conquista, né? É uma soma de fatores que nos leva a esse ponto. Então, assim como para você ser promovido, você tem uma série de fatores que você cumpre e atende para você chegar nesse próximo patamar, o inverso também acontece. Por uma demissão também você criou, né, situações que te levaram a isso. Semana passada, Kelly, duas pessoas, até fiz uma publicação, acho que você até participou. Duas pessoas, inclusive, tem gente mencionada que está no chat, se quiser se pronunciar, fique à vontade. E a outra já sou eu, olha isso, gente, aí é complicado, né? Olha, Flávia sempre foi muito polêmica. Né? Que chato, Flávia, ajuda nós. Mas eu não vou dizer quem é o santo, quem é o milagre, tá? Uma das pessoas foi demitida por assédio, porque, olha, a Nádia, a outra sou eu. Puta que pariu, gente, aí não dá pra ter... Como é que trabalha esse sigilo da informação? A pessoa, uma das pessoas, mas eu não vou dizer quem é, nem vocês dizem, pelo amor de Deus, tá, gente? Não vamos ter problema. Uma delas foi um problema de assédio, tá? E o melhor que ela conseguiu foi negociar a demissão dela, quando ela denunciou para o RH. E o gestor assediador pediu um abraço. Pois é. Você quer que eu comente isso mesmo? Precisa? Deixa que eu comente em paulistês. Puta merda. Eu não quero comentar sobre isso. Eu vou ficar muito chateado. Tá. E o segundo foi que a outra pessoa, ao ser demitida, eles quiseram dar um feedback na pessoa. E a pessoa falou, você bota o feedback onde não toma sol. E aí é lógico, né? Porque a essa altura do campeonato, demissão é demissão, irmão. Não tem o que fazer. Vai fazer o quê, Kelly? Nessa altura do campeonato? Não dá. Outra coisa também que eu já percebi que as pessoas se incomodam muito é quando a demissão acontece no final do expediente. Geralmente o funcionário se sente meio usado. A minha foi depois do almoço, fiquei com tanta raiva. A recomendação tá certo que a pessoa vai gastar com o metrô, mas a hora que chega lá já fala, ó, valeu, mas tchau. Tem gestor que prefere fazer mais pro final para não abalar a equipe inteira ao longo do dia. Mas eu acho que assim, não tem muita... Quer ver uma coisa? Tem empresa que prefere fazer na sexta. Porque aí, tipo, tem os 2 dias do fim de semana para o pessoal... Eu acho que não tem fórmula, gente. Quando é uma demissão que... Tem demissão que ninguém tá nem aí. Quando a pessoa não tá trabalhando direito, a verdade é que o grupo não se sensibiliza. Né? Até tem um ou outro que fica chateado, dá um abraço, mas passa. Agora, quando é uma demissão que impacta qualquer hora do dia, da noite. Pode ser segunda de manhã, como pode ser sexta de noite. Demissão é um assunto muito mal resolvido, né? Eu até vou pedir... Eu prefiro me agarrar a Maquiavel. Antes, eu só quero saber, porque assim, eu vou fazer uma pergunta no ar, gente, e assim, quem sabe faz ao vivo, diz o nosso amigo Fausto Silva, algum de vocês tem que sair agora ou não, né? Ellen, tá, porque eu lembrei que hoje é o teu dia, né? Então, Ellen, suas considerações, vou te demitir agora ao vivo. Foi um prazer inenarrável estar com vocês, mas estou partindo da Bruno Resolve. Perdi a minha cadeira cativa. Tem que ser assim, não aguentou, pede pinico. Não aguentou, pede pinico. Não, eu tive que pedir para sair. Mas posso te dar uma dica? Pede reintegração na justiça que semana que vem você está de volta aqui com a gente. Então tá, pedirei. Então tá, gente, boa live. Beijo grande.
Até a Ellen, só próxima. antes de você ir embora, lembrando que essa quinta-feira, eu e você estamos com o Anderson, né, no canal do Anderson. Quinta-feira, dia 19, o horário eu não me lembro, 20h30. 20h30, como a Ellen bem disse. Estaremos às 20h30, horário de Brasília. Então, se você é do Pará, por favor, ajuste ao horário de Brasília. Vamos falar sobre... Liderança 4.0, assunto super importante e super, né, atual aí, com dicas, enfim, explorando mais esse tema. Exatamente. Em breve a gente tem novidades sobre o assunto, né? Kelly não. Kelly não tem nada a ver com isso. Ó, Né? é Kelly, é Ellen, já, né, já estamos tudo. O chip de vocês é Kerlin. Aham, já viramos Kerlin, viu, Kelly? E eu acho que ela congelou. Tá no estado Ela congelou de novo. Aham. Ellen, Então tá, beijo. gente. Até segunda que Até vem. semana que vem. Até quinta, porque eu sei É que verdade, é verdade. Até feira, quinta. né? Beijo, Beijo, beijo. Ellen. Procurar um fio, não consegui achar para colocar aqui para ver se melhorar. Agora falando, a gente ainda tá na demissão, né? O Tadeu tá falando, Popstar sempre sai antes. Sim, tanto que eu sou o único que fica até o final. Eu e Kelly, geralmente a gente fica até o final. Kelly fica até o final. A gente é operacional aqui da coisa. Isso é muito complicado. Verdade, Kelly. Gente, adorei teu óculos hoje. Eu? É, Obrigada. não, de sempre não. Não, é que tem dias que eu tô sem óculos. Ah, tá, porque esse óculos é diferente. Gostei. Obrigada. Vamos continuar falando de demissão. Eu acho que demissão é um assunto muito mitificado, né, Kelly? A gente fica muito receoso. Na verdade, a demissão tem um quê de rejeição, né? Mesmo quando você quer sair, é um fato curioso. Os meus clientes, imagino que os seus também, mesmo quando eles queriam sair, é meio doloroso ter sido demitido. Você tem essa mesma percepção? Eu estava lendo um estudo científico que falava sobre rejeição, e assim, já existe comprovação que Kelly? Gente, vocês estão me ouvindo? E a Kelly que travou? Tá, então deixa eu continuar. O Flávio também aparentemente travou. Estou sozinho com vocês aqui ao vivo. Então, Flávio, volta, Flávio. Bom, enquanto eles travam, enquanto o Flávio ajusta o áudio, a Kelly voltou. Não, eu não travei não, só troquei de local. Ok, tá. Temos Kelly. Eu só tava trocando de local, aí eu travei a minha câmera. Então, a rejeição é provavelmente um dos sentimentos mais dolorosos, se não for o mais doloroso. E todo ser humano, ele acaba sentindo isso em algum momento da vida, né? E quando você já é um adulto, que você sente, você acaba trazendo desde o seu passado, você lembra da primeira namoradinha, do primeiro namoradinho que te rejeitou, e você se sente excluído. E isso é insuportável, porque mexe diretamente no nosso ego, né? A gente não tá pronto. Como assim não me quer? Como? Eu sou maravilhosa, né? Explica isso, produção. E acaba afetando bastante, porque algumas pessoas querem uma explicação, outras já preferem não falar, já vão sair e precisam de um tempo. E o RH tem que ter muita sensibilidade, porque cada um vai reagir de uma forma e é um momento de dor daquela pessoa. Então a gente precisa entender a forma que ela precisa elaborar esse pequeno luto, né? Sim, eu acho que a gente vive aí com uma. Que eu sempre bato nessa tecla com o Flávio, a cultura ocidental, ela é muito emocional nesse ponto, né? Muito embora saibamos que há existe eu acho que as coisas aqui são muito emocionais de todos os lados. Então, a pessoa, na verdade, quando ela sai dessa forma, ela sai porque a coisa foi mal gerida também lá na ponta, né? Na minha opinião. É, Como é que é isso, Flávio? Qual é a diferença que você viu? Você que teve uma vivência internacional, qual é a diferença que você vê da demissão do Brasil para a demissão do exterior? O processo lá é muito mais claro. A verdade é essa. Infelizmente, a gente tem isso que você falou. As pessoas são muito emotivas, é muito passional. O processo é muito passional. Eu já trabalhei em empresas onde, quando eu cheguei, a cultura de demissão era um negócio que se arrastava por meses, 2, 3 meses. Falei, por que esse cara ainda está aqui fazendo isso? Ah, mas espera aí, ele está aqui há 10 anos na empresa. Falei, alguém chegou para falar com ele várias vezes. Tem registro? Tem. Manda o cara embora. Lá fora não tem esse negócio. Se você falhou, você tem a possibilidade de acertar. Olha, você cometeu o erro,
estou te dando feedback, não será tolerada a próxima vez. E assim, não tem uma segunda, uma terceira, uma quarta vez para o cara acertar, não. Ele está fora no próximo processo que ele tiver, no próximo problema que ele tiver. As pessoas lá fora não estão para perder tempo. E o que eu vejo aqui é que, infelizmente, muita gente perde tempo em seus processos de desligamento. Isso é um drama. E aí cai naquele outro problema. As pessoas ficam... começa a dar um problema na equipe, a equipe vê que a empresa não está fazendo nada e que o cara continua tendo aquele problema, todos estão sabendo menos a pessoa, e aí a informação no Brasil é uma coisa que a gente não consegue segurar, as pessoas não conseguem ficar quietas, que é uma diferença também que eu sinto muito lá fora, quando você fala, olha, o cara pode estar sentado do seu lado, você não pode falar que amanhã nós vamos demitir ele, tá? É amanhã, tá certo? Quando ele chegar, vamos demitir. A outra coisa, também até pegando um gancho do assunto anterior, cara, demissão, para mim, tá? Como se faz lá fora, é no primeiro momento. Quando o cara chega, ele já está com os acessos dele travados, ele já está com o crachá dele, só tem permissão para entrada, não tem permissão nem para saída. Entendeu? Então ele tem que, olha, fulano, vem cá, você vai ser desligado hoje, nesse momento, a gente não quer, porque a gente já conversou com a equipe antes, e aí antes do cara chegar, a gente já conversou com a equipe, já deixou isso claro. Então, assim, no primeiro momento, o cara saiu, equipe, tá tudo certo, todo mundo sabe por que aconteceu, as coisas são feitas às claras, não tem nada obscuro, entendeu? Como aconteceu contigo mesmo, Bruno. Foi um, foi outro, até que você perdeu a paciência e falou assim, sabe uma coisa? Porra, eu tenho que ir embora, né? Tchau, foi embora. Sim, dignidade, entendeu? né? É dignidade. Então, você acaba ferindo a própria dignidade da pessoa quando você fica enrolando. E até a própria pessoa fica chateada com isso. E aí o processo que às vezes é bem calmo, acaba virando um terror. Entendeu? Eu acho que não tem, assim, como reagir bem, mas eu acho que há formas de fazer com que a demissão seja melhor entendida. Eu já tive demissões que eu expliquei para o colaborador várias vezes, tipo, Flávio, você está tendo muito atraso, cara, eu tô sendo cobrado em cima disso, vai ter uma hora que eu não vou conseguir te segurar. E na hora de eu chamar a pessoa, depois de meses falando com a pessoa, olha, infelizmente chegou o momento que eu tenho que demitir, a pessoa só agradece e sai. Normalmente, numa situação dessa, a pessoa sabe que está no erro. Agora, situações como, por exemplo, fofoquinha, porque aqui no Brasil existe muito isso, tá? Demite-se por fofoquinha, demite-se porque você não quis ir na festa, demite-se porque você, enfim, não quis tomar chopp, e isso eu acho que é muito delicado. E aí a pessoa não pode falar, porque ainda tem isso, né? A lei brasileira, ela é muito complicada e piorou agora com as novas regras de trabalhistas. Porque hoje em dia, se você bota na justiça e não dá ganho de causa para você, você ainda paga o honorário da empresa. Então, muita gente acaba ficando com medo de botar na justiça. E fora o eterno medo de, vou botar na justiça, não vou conseguir mais emprego, que é um mito que é real no Brasil, tá? Isso é real. É real há anos. Isso é real há anos. Há muitos anos. Que sai de banco tem muita dificuldade de se colocar em banco por isso, porque banco consulta. Então, assim, não só banco, né? Mas banco eu sei que é uma área que faz bastante isso. Eu acho que é lamentável. Eu acho que quando o processo é corrido com mais transparência, como vocês dois mencionaram, a percepção, o entendimento do momento da demissão é outro. Coberto de razão. Não dá para ser de surpresa, né? Porque você não destrói só aquela pessoa, você destrói o time também. E acontece que, igual no caso da Nádia, as pessoas acabam confundindo tudo como se ela fosse responsável porque outra pessoa foi demitida. Então, todo mundo já tem que estar ciente. Por isso, a importância do feedback muito bem pontuado. Eu acho o Bruno lendo para entender a situação da Nádia. Tô tentando acompanhar o chat aqui. Não, eu converso bastante com a Nádia, eu sei da história dela, mas assim, a gente tem umas demissões que não se justificam, assim, tem coisa que... Eu já tive uma vez que eu fiz uma demissão que eu fiquei vendido, tá? Tipo assim, tem que demitir fulano. E o fulano olhou pra minha cara com o maior respeito. Mas você pode explicar melhor a minha demissão? E eu não tinha o que falar. E caiu pra mim. Isso é uma merda. Não, sabe quando você sai se sentindo um merda? Que a minha vontade é falar assim, esquece. Volta lá para o atendimento, vai fazer outra coisa. Mas assim, era uma ordem, veio de cima. Esse é um ponto. Quando a demissão vem de cima, por exemplo, tem uma empresa que eu trabalhei que ela é uma seguradora de um banco conhecido, tá? E lá
muita demissão quando vinha, por exemplo, tem um canal, tipo uma ouvidoria, que chama-se Alô, o nome da empresa. Quando tem um Alô, o nome da empresa, aquilo ali dava merda sempre, porque ia direto para a matriz. Não ia para as áreas de negócio, ia para a matriz. Então o Flávio, superintendente na matriz, ali falava assim, mau atendimento, demite. E chegava o e-mail, demitiu o colaborador. E aí você tentava, não, mas olha só, a Kerly é boa, a Kerly não faz nada, que não sei o que, isso foi uma situação. Então, demitir. E assim, o e-mail tinha demitir, ponto. E aí você tinha que chamar a Kerly, que era uma excelente operadora premiada no mês anterior. Kerly, então, teve uma ligação que chegou na matriz, que não sei o que, você está demitido. Isso, gente, não tem como preparar. Nem a liderança, a verdade é essa, nem a liderança, nem o colaborador, porque não foi, isso foi pontual, né? Uma força do além que determinou e a gente está executando, né? Pois é, gente, eu acho muito bizarro. Numa grande construtora que esteve aí nos anais da Polícia Federal, que eu trabalhei num bom tempo atrás, eu acabei um pouco com isso. Acontecia muito isso. Vinha a ordem, demite fulano. Aí eu voltava. Demite por quê? Tudo bem, eu era o gerente da empresa, eu tinha como voltar e falar com eles. Demite por quê? Não, recebemos aqui uma denúncia contra ele. Qual denúncia? Ah, Flávio, olha só, cumpre. Eu falei, então tá, vamos fazer o seguinte, que horas que você quer que eu demita ele? Não, eu quero que demita agora. Você está disponível? Tô. Vou botar você no Skype ao vivo e a gente conversa juntos. Porque não faz sentido, qualquer sentido, eu chegar e fazer com que eu demita o cara, ele vai me perguntar motivo, eu vou falar assim, veio o e-mail da matriz e demite você. E aí ele falou, aí um dos diretores virou para mim e falou assim, ok, eu topo, bota no Skype. E aí o cara, só que o que aconteceu? Se viralizou. Então toda demissão que vinha de fora, que a gente chamava de demissão de fora, que vinha da Bahia, essa empresa muito grande da Bahia, o diretor, quando essa ordem vinha de cima, o diretor estava no Skype. Aí o que aconteceu? As injustiças começaram a diminuir, porque tinha muita injustiça. Porque assim, era muito fácil quando você está sentado numa cadeira super confortável, determinar sobre a vida de A, B, C ou D, entendeu? Sem que você viva o dia a dia da pessoa, sem que você saiba que de repente aquele dia foi um dia ruim para ela, entendeu? Que houve uma falta de tato do líder, que naquele momento, porque quantas e quantas vezes eu peguei o meu liderado e via que ele cometeu uma falha e cometeu a segunda falha, vem cá, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, vamos conversar aqui, tá tudo bem mesmo? Você tá precisando de alguma coisa? Não, eu tive um probleminha e tal, poxa, eu tô pensando em resolver um problema. Bicho, vai para casa, resolve lá. Depois que você resolver lá, você volta aqui, a gente conversa e tá tudo certo. Entendeu? Não dá para ficar com a pessoa só de corpo presente, né? A gente precisa de alguém inteiro. Exato. Então, e aí eu comecei a acabar com as injustiças do pessoal que estava lá em cima falando que, olha, a gente manda aqui e vocês obedecem aí embaixo. Negativo. Eu falei, aí eu falava, olha, eu tô fora do país, tô num país estranho, você está demitindo uma pessoa que não é nem da tua nacionalidade. E aí eu acabava tendo alguns problemas, tipo, o cara nem falava a língua da pessoa que estava demitindo. Eu falei, cara, você não fala nem a língua dele, quais são os motivos que ele apresentaria para você? Ele, eu não sei, não me interessa. Eu falei, se não te interessa, então não demite. Interessa a mim, não interessa a tu. Centro de resultado de quem é, meu ou seu? E assim, mas assim, o que eu estou te falando, são perfis. Eu tenho um perfil que efetivamente questiona. Ordens são para serem cumpridas, mas ordens absurdas precisam ser questionadas. As pessoas precisam questionar. Mas Hoje... isso porque... Desculpa, Kerly. Imagina, mas isso é porque o Flávio já está no nível de desenvolvimento muito grande, né? Uma pessoa segura. A gente está anos-luz disso ainda. Dependendo do perfil, é um robozinho que está trabalhando. Atende o telefone, para demitir fulano? Tá demitido, por quê? Não sei. Não só isso, Kerly, que eu ia até falar o seguinte. Quando isso aconteceu comigo, eu tive que fazer, que foi uma merda que eu não esqueço nunca. Você não é um robozinho, Bruno, tá tudo bem. Tive que fazer 2 vezes. Uma, há muitos anos atrás, eu tinha 23, 24 anos, eu não tinha nem inteligência para isso. Há muitos anos atrás. Não, mas é mesmo, infelizmente. 2 anos atrás, 24 anos, 2 anos atrás ele fez isso. Em 2018. Então, assim, há alguns anos atrás, quando eu tinha 23, 24 anos, eu tive que fazer isso. Foi muito doloroso. Foi muito doloroso, porque eu não tive entendimento. Eu acho que, sinceramente, hoje a única diferença é que eu teria um pouco mais de sangue frio. Com o tempo, a gente começa a matar as galinhas com mais sangue frio, né? Mas, assim, eu chorei junto com a pessoa. Foi muito ruim. Eu me descompensei. É uma coisa que... mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu fiz o que tinha que fazer na hora. Foi de coração, entendeu? Eu chorei junto com a pessoa.
E a outra foi mais recente, mas aí foi uma situação que eu não tinha como defender. A pessoa tinha feito uma besteira grande, que não justificava a justa causa, mas a minha gerência optou que não queria mais a pessoa no quadro. Eu fui muito claro. Mas ainda assim tinha todo um histórico que, ao meu ver, não precisava, mas veio de cima, literalmente veio de cima. Minha gerência falou, não, eu não quero mais. E aí eu não tinha o que fazer. Mas assim, Flávio, o que acontece? Eu acho que você está falando isso, mas talvez se eu vivesse isso hoje, nesse grau de faça, simplesmente faça, talvez eu tivesse uma reação. Não estou dizendo que eu não ia obedecer, porque tem coisas que não tem como não obedecer. Mas talvez. Exatamente. Tem coisas que não dá, você tem que obedecer. Porque eu lembro que quando eu comecei a argumentar, uma colega daquelas experientes que está lá até hoje fazendo a mesma coisa, 20 anos fazendo a mesma coisa, a pessoa, e na época a gente acha, não, fulano não sabe o que está falando. Virou e falou assim, é melhor você não argumentar muito, senão vai você. E aí você fica com medo e não cala a boca e faz, né? Mas é muito ruim, gente. Assim, demitir, na verdade, para mim, ainda continuo achando algo ruim. Dificilmente a demissão para mim é leve. Eu ainda acho um processo muito penoso. Tá? Eu faço isso há alguns 29 anos da minha vida. E sempre caiu na minha mão esse negócio de ter que demitir as pessoas, até porque pela facilidade que eu tenho de conversar com as pessoas e de expor as minhas ideias. Mas eu falo que ainda hoje, quando eu tenho que tomar a decisão de, olha, vamos demitir, e eu reunir todas as provas, para mim ainda é uma coisa que quando eu volto para casa eu fico, porque eu não penso em ti, eu penso na tua família, que de repente você nem mesmo você pensou. E várias vezes quando eu dou feedback, antes de demitir, eu falo, olha gente, você não está pensando na sua família, né? Você está pensando, obrigado. Você está pensando efetivamente somente em você ou está deixando de pensar na sua família. Então, assim, vou te dar uma ideia. Se eu tiver de demitir você, eu vou ficar muito chateado por sua família, não por você. Então, me ajuda a ajudar a sua família. Não deixa eu tomar esse tipo de decisão. E aí a pessoa, quando chega, aí eu falo, olha, cara, eu falei tantas vezes com você, mas ainda assim eu vou para casa e fico muito chateado. Kelly tá botando aqui, demitir é mais complicado do que chutar o boy. Depende do demitido, depende do boy, né, Kelly? Mas sim, via de regra, sim. Porque demitir você tem essa carga de que... Gente, assim, eu fico sempre imaginando aquele pai chegar em casa, sério, e falar, fui demitido. Ou a mãe, né? Tipo, fui demitida. É foda. É uma merda. É uma merda. Fala palavrão também, Kelly, porque eu falei, o Flávio também falou, moralmente... Não, eu tava imaginando a cena, gente. Fiquei até triste agora. Não, mas é foda, porque eu vivenciei isso. Minha mãe trabalhou, eu posso falar o nome da empresa que já foi vendida, e minha mãe já não tá viva também. A minha mãe trabalhou 18, 19 anos no Banerj, que era o Banco do Rio de Janeiro. E o Banerj foi comprado pelo Itaú, e aos poucos foi demitindo as pessoas. A minha mãe foi uma das últimas, tá? Ela ainda ficou uns 4 anos nesse processo do Itaú. E acho que eu nunca vou esquecer minha mãe chegando em casa com uma cara assim de derrota, porque tipo, ela entrou grávida de mim no Banerj, dizendo que tinha sido demitida. É uma daquelas cenas que você não esquece, sabe? É bizarro. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 18. Olha, eu vou te dizer, eu fui demitido assim uma vez, de que efetivamente não teve um motivo, o motivo, na verdade, foi que eu atingi a meta e eles não queriam que eu atingisse a meta. Infelizmente, não faz muito tempo, foi numa das últimas empresas que eu trabalhei, eles colocaram uma pessoa lá que não era para dar certo, deu certo. E eu dei certo. E aí o cara falou comigo, falou, olha, não era brasileiro, o cara foi muito elegante, espanhol. Falou comigo, Flávio, sinceramente, eu tô te desligando, porque eu achei que você não ia. Não me gusta tus serviços. Não me gusta mais estar trabalhando com você. E você, porque você é uma coisa que não é com ti. Maradona é mais grande que Pelé. Isso. Mas você tem razão, porque o você é formal, né? Ele quis botar uma formalidade, Então o cara chegou para mim e falou, olha, você atingiu uma meta que nós colocamos 3 pessoas aqui que não iam conseguir atingir essa meta, você atingiu essa meta, a gente ficou muito preocupado e não dá para manter você no quadro. Cara, foi uma derrota, assim, tão grande, tá? Eu cheguei num nível de... Quando eu cheguei em casa, eu falei, cara, eu fui demitido porque eu fui bom, é isso? E aí, como é que eu fui falar isso pra minha esposa? Eu falei, cara, peraí, deixa eu te falar uma coisa.
vou ver se você entende. Eu fui demitido porque eu fui bom demais. Aí eu ainda tive que escutar da minha esposa assim, pô, tu tem que ser bom demais? Tu não precisa ser bom demais, tu tem que ser ruim. Eu falei, eu não consigo ser de outro jeito. Então o cara me contratou para fazer isso, eu fiz. E aí ele me demitiu, não era a ideia dele. Não, ele nem alinhou com você antes, né? Porque se ele tivesse alinhado, você tinha a opção de fazer ou não. De falar, não, vai acima dos meus princípios, eu vou fazer o certo, me demita. Né? Mas não foi alinhado. Eu era extremamente estratégico, eu assinava pela empresa, inclusive. E ele tinha tanta certeza que a gente não cumpriria a meta, que era um negócio, olha, são 8 containers que a empresa tem que fazer, e você não vai, são 2.500 funcionários, botar esse pessoal aí para gerar 6 containers por semana. Eu não fiz 6 containers por semana com a produtividade pessoal. Eles passaram a fazer 10. E aí eles não tinham mais onde escoar a produção deles. E porque estava todo mundo muito feliz e tal. E quando eu saí da empresa, só para você ter uma ideia, teve uma carreata de gente me levando no aeroporto. Porque ninguém queria que eu fosse embora. Foram no sindicato, no Ministério Público de Cabo Verde e tal, não sei o quê. Enfim. Mas eu saí com um sentimento de derrota tão grande como há muitos anos eu não sentia, né, desde que eu era assistente, auxiliar e tal. Cara, porque eu sempre troquei de empresa assim, eu saía de uma empresa e entrava em outra, eu saía de uma empresa e entrava em outra, eu saía de uma empresa e entrava em outra, e dessa vez eu fui demitido porque eu era bom. Eu sempre achei que ia ser demitido porque eu fiz uma cagada. E dessa vez eu fui demitido porque era ruim. Oi? A Daisy está relatando a mesma coisa. Ela já passou pela experiência de ter sido desligada por ter feito o que era para ser feito. Pois é, isso te causa uma... E aí, assim, eu fui ver que, efetivamente, conversando com o diretor, o diretor mundial de recursos humanos da empresa, que me ligou, eu já estava no Brasil, ele falou assim, Flávio, sinceramente, a gente comprou essa empresa e não achamos que você ia dar conta desse negócio e que você ia dar uma relação de continuidade lá, até porque, aí vem o preconceito, porque você é brasileiro, né, e país de terceiro mundo, você sabe como é. A gente achou que você ia ficar sambando na hora do trabalho. É por aí, tá entendendo? Brincando com seu macaquinho de estimação, né, seu Flávio? Exatamente. E você veio aqui para trabalhar, Flávio. Puxa vida, você botou esse pessoal... Você não levou o seu sagui de estimação e seu tucano? Não levei. Estavam morando em Dubai, os meus 2 filhos. Os 2 macaquinhos que eu tenho. Entendi. Eu, quando vou pro exterior, levo sempre meu índio de estimação, porque não tem problema, todo mundo me respeita. Não, mas eles têm uma visão muito escrota e estereotipada da gente, né? E aí, pra gente poder fechar aí a trinca, a recolocação depois da demissão, ela é muito delicada, porque muitas vezes, a gente falou um pouco disso semana passada, mas eu gostaria só de revisitar o seguinte, a recolocação depois da demissão, ela vem num processo de mágoa ainda, né? A pessoa ainda está muitas vezes magoada. E é muito difícil, Kerry, muito difícil. Quando eu faço simulação de entrevista, quando a pessoa está... aquela demissão recente, você não vê um conteúdo emocional naquele depoimento. Concorda? Tenho certeza, porque o que acontece? Muitas pessoas julgam os coaches porque dizem, porque coach fica só com frase emocional, frasezinha feita. Mas espera aí, você pega uma pessoa que está com a autoestima destruída, a energia lá no chão, você precisa sim levantar. Depois a gente fala da parte técnica, mas não dá. Se eu colocar um zumbi lá para fazer entrevista, ninguém quer saber do currículo dele. A gente contrata gente. É a mesma coisa chegar e falar assim, eu quero muito dar o meu melhor para a empresa, sabe? Eu sou motivada. Não vai funcionar, gente. É a tua energia que falta no momento. Não, mas sabe o que eu vejo muito, gente? Você, assim, em simulação de entrevista, ou até mesmo em entrevista real, tá? De você perguntar assim, mas por que você saiu da última empresa? E a pessoa começa a falar, a verdade é que tinha um monte de mutreta lá, e eu descobri a mutreta, e sei lá, e aí você vê que a pessoa vai começando a ficar exaltada, ou então começa assim, eu não sei, eu fazia tudo certo, e me mandaram embora, e me deram várias advertências. Então, assim, eu acho que você tem que se respaldar. Primeiro que, vamos lá, nem que ter uma advertência sem motivo, né, gente? Senão isso aí é Ministério Público para baixo. Para cima, desculpa. Eu acho que você tem que ter uma certa malícia. Agora, eu vejo, assim, eu acho que um grande problema da recolocação é essa mágoa, esse ranço que fica do empregador anterior. Quanto à questão do coach, que até achei interessante que, figurativamente, curiosamente, eu estou com uma situação aqui na minha mesinha que vocês vão ver a diferença. Tá? Eu sempre compro. É um momento, se alguém da Mentos estiver assistindo, de me mandar um estoque, hein? Eu sempre compro a balinha Kiss da Mentos, que ela é sem açúcar, eu gosto muito.
E quando tá acabando uma, eu compro a outra. Coincidentemente, eu acabei de estar com as duas aqui na mesa. Olha o barulho dessa aqui. Olha dessa aqui. Qual é a diferença? A energia que você coloca. Não, não. Uma tá vazia, outra tá Você cheia. coloca? Não, uma tá vazia, outra tá cheia. Ó, essa aqui tá cheia. Ah, eu achei que você tava fazendo assim com força. Não, mas dá pra ouvir? Ó, vazia, cheia. Aham. Quanto mais vazia as pessoas, mais barulho elas fazem, amor. Deixa eu falar do coach. Nossa, é verdade. É verdade. Deixa eu falar. Eu vou te dizer, quando começou, eu tinha até pelo trabalho de algumas pessoas que efetivamente deturparam a função, eu tinha um certo repúdio até com relação a isso. Eu não vou enganar, não. Sou muito homem para chegar e assumir esse tipo de coisa. Mas depois de ver alguns trabalhos de algumas pessoas, de conversar com algumas delas, cara, eu comecei a enxergar que não. Como em toda a profissão, existem aqueles que destoam. Tem muito diretor de RH que não vale absolutamente nada. Tem muito gerente de RH que não vale nada, assistente, analista, peão que não vale absolutamente nada. Mas também tem muita gente boa, tem muito peão sensacional, tem gerentes, diretores, gente muito boa trabalhando. E assim, me rasgo em elogios a Kelly pelo trabalho e pela pontuação que ela coloca quando ela fala da profissão. Porque aí ela fala enquanto profissão, ela não fala enquanto modismo. As pessoas falam do coach como modismo. A Kelly, por exemplo, e eu posso citar outros, inclusive, falam enquanto profissão. A Ellen, você vê a quantidade de conteúdo que tem essas pessoas quando abrem para falar alguma coisa, se mostram para falar alguma coisa, são pessoas que você vê que tem conteúdo. Não são as pessoas que vêm. Exato. O ponto de vista, a clareza do ponto de vista, a qualidade da informação. Você vê que ela estudou para falar, ela não chegou e falou assim, poxa, é só chegar lá e falar uma meia dúzia de besteira que o povo vai achar bacana. Porque, poxa, já tem mais de 130 mil seguidores, o que eu falar é lei. Não, não é bem por aí. A pessoa, quando faz isso, é uma pessoa que tem conteúdo, uma pessoa só se mantém. Porque chegar no topo da montanha é muito fácil. O negócio é você se manter lá. Então, assim, as pessoas que se mantêm nesse patamar, que é o caso da Ellen, da Kelly, por exemplo, cara, eu assim, de uma forma muito boa, até invejo o trabalho de vocês, que é uma coisa fantástica. Eu acho que toda empresa, inclusive, deveria ter pessoas ligadas ao CEO e não deveriam ser chamadas de business partner, não, deveriam ser chamadas de coach mesmo, entendeu? Mas de coach da empresa inteira, coach de funcionário, coach situacional, pessoa que efetivamente olha, não é olhar por fora da caixa, não, é olhar por fora das paredes. É você olhar e falar assim, peraí, cara, e essa visão que eu tô tendo aqui é bem pequena perto da visão que ela tá me mostrando. Então, assim, eu tenho aprendido nessas lives, e por isso que eu faço até questão de aparecer. E hoje, por exemplo, eu falei, não, me dá mais meia hora que eu preciso continuar, porque eu tô adquirindo informações para mim também. Então, é muito chato você ver que tem pessoas que deturpam a profissão e pessoas que estão efetivamente resistindo para isso. E fica, sim, meus parabéns. Mais uma vez eu falo, meus parabéns, Kelly, meus parabéns, Ellen, que não está aqui, mas fica aqui os meus parabéns, que são fantásticos fazendo o que fazem, cara. E a gente vê o grau de esclarecimento disso tudo. É claro, vai ter gente filha da puta no coach, vai ter gente filha da puta fazendo currículo, né? Na minha área, o que mais tem é filha da puta, inclusive. Tem gente que filma. O nome até parece, filma. O candidato. Tem gente que filma o cliente falando que aceita as cláusulas. Sensacional, sensacional. Eu falei filma, amor. Falei filma. Então, assim, eu diria para você, Kelly, antes da gente continuar no assunto, e antes da gente se despedir do Flávio, que ele tem que sair agora. Para essas pessoas que falam tanto, a língua é o chicote, ok? Então, é o que é a verdade. Flávio, boa noite, obrigado aí pela participação mais uma vez. A Nádia falando aqui, English teachers who says example. É verdade, entendeu? Example, quando a Nádia falou para mim, eu imaginei Renata Aragão, pô, fora example, ou da poltrona, porque é muito ruim, gente, example é péssimo. Flávio, obrigado. Não, eu que agradeço mais uma vez, contem comigo sempre.
Próxima segunda a gente E tem mais uma ponte aérea. mais uma ponte aérea. Oi? Próxima segunda você vai estar aqui em Congonhas? Eu não mais. Olha, Depois a gente tem que falar sobre isso. eu queria muito estar aí, viu? E a gente tem que organizar isso aí, vem, Bruno? Temos. Precisa organizar isso aí, viu? Sim, sim. Tipo assim, uma live ao vivo, transmitida direto do Instagram, com todo mundo junto. Legal. Sim. Caravana, vamos Cara, fazer caravana. Fazer caravana para São Paulo. Vamos organizar isso aí. Vamos, por mim, já podemos, para outubro. Tá, beleza. Eu vou organizar só meu negócio aqui da aula, que eu tenho que dar aula aqui, é complicado. E os caras me sugam pra caramba. Mas vai dar tudo certo. Muito obrigado. Beijo muito Eu que grande agradeço. para vocês. Bom trabalho aí pra Kelly, você. um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Flávia. Até a próxima. Kelly, eu acho que essa questão da recolocação, ela é muito ligada é claro, o mercado está ruim, né? Assim, o mercado está se aproveitando do mau momento econômico, inclusive para pagar menos. Hoje a gente tem gente muito qualificada concorrendo a vagas menores, mas eu acho que a atitude também ainda responde um pouco pela recolocação. O que você acha? Muito. Um pouco, não muito. Porque o que acontece? Que o mercado tá ruim é um fato, né? Contra fatos não há argumentos. Só que uma coisa é você reconhecer um fato, outra coisa é você se escorar naquilo. Não tô conseguindo emprego porque o mercado tá ruim. O que você tá fazendo para mudar isso? Não depende de mim. Não sou só eu, são 13 milhões, tá? Mas você só precisa de uma vaga. Vamos focar em você? Depois que você estiver trabalhando, você vai poder ajudar os outros 13 milhões. Agora olhe para você e o que você pode mudar para melhorar a tua situação. Sim. Acho que... Chicote. Sim. Acho que a gente precisa ter um pouco mais de clareza, na minha opinião, sobre assim, o que leva uma pessoa a agradar um recrutador, né? Agradar o gestor da vaga. E isso tem muito a ver com autoconhecimento, tem muito a ver com estar bem resolvido, né? Com as suas deficiências, com suas forças, fraquezas. Eu, como recrutador, eu gosto muito quando uma pessoa se coloca para mim, olha, eu sei que meu ponto fraco é esse aqui, mas eu já estou fazendo isso aqui para melhorar. Então, são pontos que a gente precisa. E aí, para linkar, para a gente fechar, a gente começou falando de feedback. E aí, vamos falar do feedback do processo seletivo, né? Que é uma reclamação, assim, 10 de 10 reclamam, né? Tudo bem, 9,7 de 10 reclamam. É delicado esse lance do feedback, né? Assim, feedback mesmo de fato. Tipo, olha, Kelly, você não foi aprovada para a vaga porque nós achamos você maluca. Ou então, olha, Bruno, nós não gostamos de você porque você é careca. São coisas que, assim, e não ficou feio isso, porque eu sou careca de fato. Eu fiquei pensando a respeito, eu fiquei bem não, pensando. Desculpa, foi mal. Porque você usa óculos, desculpa. Mas, assim... Não tenta consertar, não, Bruno, só piora, vai. Não, porque assim, já teve candidato de eu não aprovar por achar a atitude dele estranha. Isso é uma coisa que é tão interna, não dá pra falar, eu te achei estranho, né? Eu acho que alguma satisfação tem que ser dada ao candidato, nem que seja um e-mail padrão, mas eu acho que tem coisas que não se fala. Não, é porque assim, se você não tiver o que falar, ou se for pra falar alguma besteira, é melhor ficar quieto e mandar um e-mail padrão. Porque você vai virar pra mim e falar que eu sou maluca. E agora amanhã eu já tenho que marcar minha psicóloga, eu não sei de onde você tirou isso, você criou um problema ainda maior. Exemplo. Não, e o pior, no dia seguinte você já está acionando seu advogado, né? Ainda tem isso. Com certeza, claro, tem a questão legal também. A gente tem aí duas questões. De um lado, a possibilidade de um recrutador que não sabe dar feedback, e de outro lado, a possibilidade de um candidato que não sabe receber. Então, quando eu trabalhava com recrutamento e seleção, eu geralmente dava feedback para quem queria um feedback. Quando a pessoa me pedia, que eu via que estava ali de coração aberto mesmo, que realmente ela tinha aquele interesse. Agora, algumas pessoas não demonstravam esse interesse. Então, dependendo da forma que eu abordasse, eu estaria invadindo essa pessoa. Total. Porque você não sabe o momento de vida que a pessoa está passando. É aquela coisa que eu sempre falo, que eu falo sempre, qualquer live eu vou falar disso. O lance de, por exemplo, a pessoa às vezes está tão ferrada, mas tão ferrada, que ela saiu de casa com 2 horas de antecedência para chegar naquela entrevista com tempo, não comeu direito, e aí você fez ela esperar 1h30 lá, ela tá com fome, ela tá nervosa. Chega na hora da entrevista, a pessoa tá com mau hálito por causa da fome, aí fica nervosa, e aí o que acontece? Bloqueia e não consegue. Então, assim, eu acho que cabe aí um pouco mais de empatia dos RHs nesse sentido, e acho que cabe
um pouco mais de... Deixa eu tentar usar o termo certo para não ser linchado publicamente, mas acho que cabe um pouco mais de calma. Acho que não tem outra palavra. Acho que cabe um pouco mais de calma. Eu acho que não estar calmo não te ajuda em nada. Mesmo quando você está ferrado, eu acho que não estar calmo não te ajuda em nada. Inclusive, eu acho que nas piores situações da vida, a gente só consegue sair quando a gente recupera a consciência e consegue, de alguma forma, esboçar alguma coisa. Vamos lá, deu tudo errado. Vai fazer uma festa na tua casa, a comida não chegou, não tem nada na despensa, o cachorro mijou na cozinha. Se você for entrar naquela pilha, você não vai tomar atitude nenhuma. Então você tem que ter a tua explosão para em seguida você conseguir. Não, agora vamos lá, vamos recolher os cacos. Tô errado? Não, tá certíssimo. E também fazer uma autorreflexão. O que que eu aprendi com essa oportunidade que eu ganhei? Porque a gente entende que a oportunidade é só coisa boa, mas a gente cresce tanto quando a gente recebe um não na vida, né? Então, o que que eu me desenvolvi com isso? O que que eu posso fazer diferente? Porque se eu ficar só falando que o recrutador é isso, que a empresa é aquilo, também eu não vou sair do lugar. O que que eu aprendi? O que que eu cresci com isso? Você saiu de casa, tudo bem, você ficou 2 horas, sofreu, mas não é em vão. Alguma coisa a gente sempre cresce. Nem que seja o tipo de empresa que eu não quero trabalhar. Já melhora o meu filtro. E aí você tem que lembrar também, quando você for para um processo seletivo, que assim, o fato de você falar que você é bom, assim, não é suficiente. Você tem que demonstrar de alguma forma que você é bom no que você faz. Porque assim, tem muitas pessoas querendo a tua vaga, cara. A verdade é essa. Hoje, por exemplo, eu fiz uma entrevista com um candidato real mesmo, que eu perguntei, ponto negativo, feedback negativo? Não tenho. Eu tenho, você não tem, Kelly? Opa, não vou começar a listar porque a gente não tem tempo. Que bom que a gente tem. É. É parte de quem a gente é hoje. Né? Alguma melhoria a gente promoveu a partir daí. Então, eu acho que as pessoas têm que também ter um pouco Não adianta ser muito humilde no sentido de, eu peço ajuda. Tudo bem, não adianta pedir ajuda. É aquela velha parábola da loteria, que o cara fica pedindo para Deus o tempo todo para ganhar na loteria. Até que uma hora Deus chega e fala assim, tá, mas compra o bilhete. Me ajuda, compra o bilhete. É isso, não adianta, quero emprego, quero emprego, quero emprego. Chega na hora da entrevista, chega atrasado, chega mal vestido, chega com uma atitude. Eu acho que pior do que chegar atrasado e mal vestido é chegar com uma atitude. Semana passada, eu fazendo uma entrevista com um cara por Skype, ele me atendeu na cozinha. Aí a mulher dele foi falar com ele, alguma coisa de mercado. Ele foi pra mim: peraí. Tá, traz leite, traz pão, juro. Entrevista de emprego, não era simulação, não. E aí ele volta pra mim e fala assim: Bruno, vamos simplificar isso aqui? O seu tempo deve valer muito e o meu também. Qual é a proposta? Não adianta amanhã botar no LinkedIn, estou com muita dificuldade de me recolocar. Vai continuar com dificuldade. Vai continuar com dificuldade. É cruel, mas é verdade. Você tem que saber lidar com o ser humano, né? Você tem que saber ter relação interpessoal, senão não adianta todas as competências do mundo. É a mesma coisa daquela pessoa que fala, o LinkedIn não dá resultado, não consigo nada no LinkedIn. O que você faz no LinkedIn? Me candidatei a 300 vagas essa semana. Gente, a vaga não tem vida. Se for só para se candidatar a vaga, você não precisa do LinkedIn. A frase que eu ouço muito é: eu não uso o LinkedIn, não, tava lá, não fui chamado para nada. Gente, o LinkedIn não é um balcão de emprego, não, amor. Até tem essa função também. Ele até tem a plataforma Recruiter, tem a tela de vagas, mas assim, isso por si só. Quer ver uma coisa que eu faço LinkedIn, né? Dos meus clientes. Quer ver uma coisa que eu vejo assim: 90 de 100 nem tem nem habilitado interesse de carreira. Ou seja, aí você fala assim: você conhece a tela de vagas? Conheço, mas não serve para nada, porque só me indica a vaga errada. Vamos entender por que te indica a vaga errada? Aí eu entro lá no interesse de carreira. Ou está desativado, ou a pessoa botou um cargo que ela quer. Então, assim, quando você bota um cargo, você deixa para a inteligência artificial do LinkedIn ler todo o resto. E ele lê baseado em nada. Ou se não, é aquela pessoa que está apta para trabalhar no RH, no financeiro ou no comercial, né? Pois é, objetivo: atendimento a público, contábil, psicólogo. Eu já vi pessoas que, tipo, tinham disponibilidade. Tem pessoas que têm disponibilidade para ser assistente, analista ou gerente. Então, assim, é complicado. Como? Eu vou te convidar para isso. E ficam naquele desespero de botar a porra do objetivo no currículo, que é o que menos importa no currículo. Isso é uma doença, tá? Tem que botar objetivo. Não tem que botar objetivo nenhum. Não precisa. E aí bota objetivo: atendimento ao cliente, /, gerente, /, diretor, /.
Aí você vai ver, a função que a pessoa, o máximo que a pessoa chegou, auxiliar administrativo. Amor, acredite, você não vai se chamar para ser diretor. Triste, né? Ah, gente, desiste, não vai rolar a gerência, assim, Não diretoria. dá, não vai rolar, entendeu? Até porque vagas de diretor, elas não saem no vagas.com. É prospecção no mercado. Sim, e também a forma que você se relaciona na rede, que é o mais importante. Eu não te conheço pessoalmente, e a gente já tem uma relação de confiança. Eu nunca vi o Flávio, eu nunca vi a Ellen, e a gente conversa aqui como se a gente tivesse uma longa história, como de A fato gente a é gente tem. best. A gente é BBF, A por gente quê? só não fez a tatuagem ainda porque a gente não se encontrou. Você não fez? Ai, você já fez? Porra, desculpa. O nosso chip é Brurley. Mas então, Não é um nome legal para fazer shipper. não, É sempre... Marquesa é bem. Ai, para, que meu ex-namorado chamava Bruno. Vamos passar. Vamos para Mentira! Gente, Mas para tudo. Momento para romântico. tudo que eu não gostei da brincadeira. Mas assim, as pessoas precisam se conectar. Mas Sim. se conectar de verdade e interagir. Não é só ficar se candidatando a vagas. Se eu sou uma pessoa que sou presente na rede, que me relaciono, que ajuda as outras pessoas, a probabilidade das pessoas me ajudarem é muito maior. Agora, se eu sou aquele fantasminha que nunca dá assim. Como que fala aquela expressão? Guarda-graça. Sim. Como você ser lembrado? Reciprocidade é isso, né, gente? É a história da festinha. Você só vai chamar para festinha na sua casa pessoas que de alguma forma frequentem a sua casa ou que sejam importantes para sua vida. Né? A pessoa que você estudou na sexta série não necessariamente você vai chamar para festinha na sua casa porque você a conheceu em 1900 e alguma coisa. Então vamos lá. Feedback, então, é pontual, é quando precisar, vai de acordo também com as análises da empresa. Se a empresa tem um ciclo, tem que ser dado também no ciclo, mas não pode aguardar só o ciclo, não é isso, Kelly? Aí tem mais um detalhe que eu considero muito importante em relação ao feedback para colaborador. Eu percebo que muitas vezes as pessoas falam: você é organizado, você é desorganizado, você é isso, você é aquilo. Quando eu falo que alguém é alguma coisa, eu estou entrando na individualidade, na identidade de uma pessoa. E ninguém tem o direito de entrar na identidade de ninguém. Então, não é o que você é o que você está baseado em tal comportamento. Então, nunca dê um feedback, você é. Não, eu não sou nada, você não me conhece o suficiente, você não sabe da minha vida. Você pode falar de como eu me comportei em determinado momento. Então, isso para mim Até porque faz muda. é. Isso Tem muda o gente que tempo me todo. conhece no LinkedIn e fala: Kelly, você é uma pessoa que está perdendo a sua essência. Aí eu, interessante. As pessoas chegam, as pessoas dão muito feedback, né? Então, Me quem é, conheceu em 2019. é. Pois é. Pois é. Então, feedback é isso. Demissão é sempre delicado, a gente tem que tentar entender e tentar ser smart. E, acima de tudo, eu acho que o momento da demissão é segurar a dignidade, gente. Não adianta implorar, não adianta, entendeu? Não adianta brigar. Eu acho que você tem que sair por cima, mesmo que seja injusto. Se for o caso, procure seus direitos. E, por fim, eu acho que recolocação envolve um tantão de inteligência emocional, né? E aí a gente teria que fazer mais uma live para falar disso, porque recolocação não é simples, não é fácil, é doloroso. Se você se Pode humilha de ouvir muito alguma não. forma, você ainda tem que enfrentar aquela ressaca moral do outro dia, né? Acho que é pior ainda. Eu acho que nada é pior na demissão do que a primeira segunda-feira. E quando você é Sabe que eu nunca demitido? fui demitida? Nunca? Nunca. Eu tive Eu poucos fui ano trabalhos. passado. Ah, é É, super legal, você ganha todos os seus direitos. não, mas eu fiz um acordo, então foi muito legal e eu desci assim, dando pulinhos de alegria, porque eu queria Ah, muito. não, eu fui Então, demitido mesmo, involuntariamente, e não estava esperando, assim, não chegava a estar esperando, não. Embora fosse um movimento da empresa, mas eu não estava esperando. E, assim, eu fui demitido na véspera de um feriado, tá? Eu fui demitido dia 6 de setembro, véspera do feriado de 7 de setembro. Então, o marcou, feriado... né? Todo ano você lembra. Não, foi ano passado. Vou te falar, esse ano eu não lembrei, eu lembrei quando o Facebook me lembrou. É? Porque, graças a Deus, eu trabalho muito. Se quiserem me fuder, beijo pra vocês. Então, assim, eu trabalho muito, graças a Deus. Sim. Então, quer dizer, graças a Deus e graças ao meu esforço também, né? E a Deus que me possibilitou continuar de pé, mesmo apesar de algumas coisas. Mas, assim, quando passei o feriado numa situação meio, né, delicada, a gente fica meio chateado,
mas a primeira e a segunda não tem nada de igual. Não tem nada igual, Kelly. É, Não tem pra nada onde eu igual. vou, né? Perde a referência. Cara, eu trabalho desde os 17 anos ininterruptamente. Então, assim, eu fiquei 2 meses parado. 2 meses. Para mim, aquilo ali foi uma coisa assim, sem fim. Foi 2 meses sem fim. Eu não conseguia ter paz na minha cabeça, porque não era nem por dinheiro, cara, porque você com 12 anos de empresa, você ganha uma boa indenização, né? Não é uma Com coisa. certeza. Eu Mas ia não chorar em Paris, né? Imagina, 12 anos de empresa. já eu tô rico, né? Mentira. Então, assim, o pior pra mim foi esse psicológico. Outro dia, um cliente meu, até fiz uma publicação sobre isso no LinkedIn. Ele estava muito mal. Ele estava muito mal. A gente marcou a simulação de entrevista. Eu vou falar isso pra gente poder fechar. Eu marquei a simulação de entrevista com ele. E na segunda, sabe quando a pessoa você vê que não tá no bom dia? Você deve ter isso com os seus clientes. Aquele dia que você vê que a sessão não vai render. Eu comecei, fiz a primeira pergunta, fiz a segunda. Eu tô vendo ele muito assim. Aí ele virou e falou assim: posso falar um negócio com você fora da entrevista? Eu falei: pode. Não, tem dia que é foda, que eu tô, não sei o quê. Eu sinto muita falta de ser útil. Falei: peraí, deixa eu só corrigir uma coisa. Você sente falta de ser útil para uma empresa. Você é útil. Você é útil. Você não Mas tá em isso casa aí ajudando sua também, mãe, sei lá sabe? o quê. Sabe o que que é interessante? Quando eu comecei a trabalhar por conta, autônoma, depois eu abri empresa, eu demorei alguns meses para falar que eu estava trabalhando, porque eu estava trabalhando, mas eu não me via trabalhando. Então, às vezes eu conversava com amigos, normalmente eu falava assim, não, porque quando eu trabalhava, mas você não está trabalhando? Eu não tô. Pra cacete, inclusive. Mas muda, porque pra gente, se a gente não tá indo para uma empresa, não tá trabalhando, demora para virar essa chavinha. Não, e home office é engraçado que assim, se você estiver em casa, você também fala muito home office, né? Se você está em casa, chega uma visita, entender que você está trabalhando, né? Mas você está em casa. É complicado, é uma virada de chave, né? Mas eu acho que, sei lá, eu acho que cada vez mais também vai virar no home Você vai office. explicar o que você faz, as pessoas, mas tem gente que te paga para isso? Paga. Amor, tem as coisas que. Tem gente que da terceira vez que pergunta, mas eu não entendo o que você faz. Strip na web, pronto. Não entende, não pergunta mais. E aceita o cartão. Então, Aí, tá vendo? Aí, Bruno, você sabe que a gente tem que diversificar as fontes de renda, né? sem sombra de dúvida. Inclusive, uma das piores coisas foi ter escutado o Estuda, meu filho, Estuda. Porque assim, eu estudei. Eu poderia ter ficado gostoso e hoje em dia tá fazendo a vida com isso, com o meu corpo. Mas, Gente, eu preciso agradecer essas pessoas que participam disso, porque eles são muito guerreiros, né? Ficar ouvindo essas besteiras que a gente fica falando. mas não é besteira, isso é muito sério. Eu deveria ganhar dinheiro com o meu corpo. Olha, Nádia, Marise, Deise, Flávio, Tadeu, Fiel, Escudeiro, O não, Tadeu gente, saiu, não entendi são muitas nada. pessoas. Tô ofendidíssimo com o Tadeu Faiado. Por quê? Hoje ele tá Saiu quieto, né? antes. Hoje ele nem agitou aqui o negócio, nem Ele deu pra dar saiu muita antes, risada. filha. Ai, que chato. Pois é, eu tô de mal com ele. Ó, Ele não foi a guerreiro hoje, mas as meninas foram. Daisy Asman, chiquérrimo sobre o sobrenome dela. Home office o pessoal já entende, mas quando a gente fala que anywhere, a coisa fica alien. Pois é. Gente, quase 8h50, vou deixar todo mundo descansar, né? O tema acho que foi bem abordado. Semana que vem é a nossa última ponte aérea da temporada, né, Kelly? Apesar de que se a gente Puxa. conseguir ir para São Paulo, a gente faz um extra aí a qualquer momento. Eu achei que você viria. Eu já tinha até falado com a Andréia Greco que você vinha. Ela já estava até Teve um chateada problema. com você, que ela tinha sido Vai te avisada. explicar lá mesmo, não tô nem aí. Tá gravando, mas o Brasil vai entender. A passagem que eu tinha comprado para Curitiba, ela é reembolsável. Só que para ir para São Paulo agora, vira crédito, tá? Tá. Seria o dobro em setembro do que para outubro. Dobro. Aí eu teria que Vem botar aquele dinheiro. ônibus da 1001, que é bem durinho, que você fica com a coluna 90 graus. Ah, amiga, mas agora eu já tenho passagem de aéreo, né? Então eu prefiro. Sou meio fresco com essas coisas. Mas. Primeira classe. First class. Não, mas eu em breve estarei aí. Nádia também está esperando por isso, tá? A galera, Andréia, Greco esperando por isso, tá? A galera esperando por isso. Gente, Marise, boa noite. Obrigado para todos. Boa noite por ficarem aqui com a gente até agora. Semana que vem, a nossa última da temporada, a gente vai falar sobre o novo RH. É o que a gente vai debater na última ponte aérea da temporada. Quer suas considerações? Procurem dar o melhor feedback possível e procurem, sempre que receberem um feedback meio torto, não responder na hora. Tipo, não gostei do que eu ouvi, olha para a pessoa e fala, olha, obrigada pelo feedback, eu vou pensar a respeito do que você me disse.
Aí no outro dia você vai refletir, aquele feedback realmente tem uma procedência, tem um fundo de verdade? Então é melhor ser humilde e realmente admitir e melhorar. Agora, se a pessoa falou alguma coisa que você de fato não concorda, que você se sentiu injustiçado, aí no outro dia chegar e falar, olha, eu pensei no que você me falou, não concordo por tais pontos, agradeço a sua intenção, mas para mim não faz sentido. Mas sempre a gente deixa dormir, a gente nunca deve reagir na emoção, porque na emoção a gente não consegue pensar. Eu tinha uma gestora que falava pra mim assim, que eu era muito... Eu era não, se deixar eu sou. Mas aí eu aprendi esse truque com elas. Eu sou muito... Eu sou... É porque você não convive muito comigo, Kelly, mas eu sou bate-pronto. Dificilmente eu não tenho resposta. Então, se você me falar um desaforo, eu vou te responder um desaforo na mesma hora. Ou não. Mas isso já deu para perceber, Bruno. Já deu para perceber. Ou eu vou ser irônico, e eu sou bem irônico. E aí eu lembro que uma gerente minha... Um pouquinho. Uma gerente minha uma vez virou pra mim e falou assim... Bruno, deixa eu te falar uma coisa, que eu tinha respondido um e-mail de uma forma um pouco irônica. Tá puto? Ela usou esse termo, tá puto. Escreve e não manda. Vai beber uma água, desce, dá 10 minutos, volta e relê. Funciona. Funciona. Não acredito. Vou até usar um termo de coach, você ressignifica a porra toda. Porque assim, não precisava de tantos adjetivos e de tantas ironias. O e-mail quer isso aqui, vira isso aqui. 2 linhas e você consegue passar o teu recado. Nádia, quando o feedback na demissão, vai guardar para falar quando? Eu acho que, no teu caso, foi absurdo. Mas eu acho que você se posicionou da forma correta. Enfim, vamos em frente, né? Sigamos adiante. Exatamente. Boa noite a todos. Até a próxima segunda. Até a próxima quinta, na verdade. Estaremos eu, Ellen e Anderson Cleiton. Só esqueci o horário de novo, mas a Ellen sabe. Você lembra o horário que a Ellen falou? Não tem nada a ver com isso. Eu acho que é 8h30. Se não for 8h30, eu corrijo amanhã. Um beijo para vocês e até a próxima segunda. E até a próxima quinta também. Gente! Tchau, tchau.